Quais são as chances de dois personagens com o mesmo nome, com os títulos das suas histórias idênticos e personalidades parecidas, surgindo no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano, com seus criadores morando a quilômetros de distância um do outro e nunca tendo se falado? E quais são as chances de não ser plágio, o fato de termos duas obras com enredos, ambientações e inclusive nome dos protagonistas praticamente idênticos, sendo que uma delas surgiu cerca de 40 anos antes da outra? Pois é, só sendo mesmo as maiores coincidências dos desenhos animados. Duas versões diferentes do Dennis o Pimentinha sendo lançadas simultaneamente em partes diferentes do mundo. E o Kimba, o Leão Branco, vendo mais de 40 anos depois de seu lançamento, um filme chamado Rei Leão sendo lançado com uma proposta praticamente idêntica à sua. Seriam esses casos de plágios, mesmo que todos os envolvidos na produção desses desenhos neguem que isso tenha acontecido, e mesmo que nenhuma ação judicial tenha sido levantada? Bom, é isso que a gente vai tentar entender a partir de agora. Bom, pessoal, infelizmente nós vivemos num mundo onde todo mundo tenta tirar vantagem do outro, né? Então é até natural que a gente sempre fique com um pezinho atrás em relação a tudo. Até porque desconfiar é sempre a melhor defesa. Porém, num universo tão grande como o nosso, é até natural que algumas estranhas coincidências de vez em quando aconteçam. E uma prova disso ocorreu no ano de 1951, numa era pré-internet e pré-comunicação de fácil acesso, quando dois caras, um americano chamado Hank Catchan e um inglês chamado George Mooney, tiveram ideias muito parecidas para suas novas histórias em quadrinhos. Bom, o americano estava de boas em casa quando seu filho pequeno, curiosamente chamado Dennis, se recusou a tirar uma soneca durante a tarde e fez uma bagunça gigante dentro do seu quarto. E a esposa do cara, quando viu o que o garotinho fez, ficou furiosa e saiu gritando que o Dennis era uma ameaça. E foi aí que o nosso amigo americano teve a ideia de criar uma história em quadrinhos inspirada no seu filho bagunceiro. E foi aí também que ele encontrou o título dela, já que Dennis a Ameaça é Dennis the Menace, o nome original de Dennis o Pimentinha. Bom, mas agora vamos ir lá pra Inglaterra, mais precisamente pro dia em que esse cara aqui, o editor de uma revista de histórias em quadrinhos britânica, estava curtindo de boas um certo show, até que ele ouviu algo que chamou sua atenção, que no caso foi a letra de um refrão de uma música que dizia "Eu sou o Dennis, a ameaça de Veneza". E ele gostou tanto de como o nome Dennis se encaixava com a ameaça, que no dia seguinte já encomendou para os seus cartunistas uma história em quadrinhos baseada nisso. E assim, o Hank nos Estados Unidos e a equipe do George lá na Grã-Bretanha continuaram trabalhando no desenvolvimento das suas histórias durante todo o começo de 1951, até que no dia 12 de março do mesmo ano, coincidentemente as duas histórias ficaram prontas e foram lançadas simultaneamente, cada uma em seu país de origem, sendo o Dennis o Pimentinha americano em alguns jornais impressos, e o Dennis inglês lá na revista que o George editava. E o mais engraçado é que não eram só os nomes que eram parecidos não. Os dois usavam camisetas listradas, possuíam cachorros como melhores amigos e aprontavam bastante, seja com os amigos ou com os vizinhos, mas principalmente com seus pais. Ele vai chegar a qualquer instante! Dennis! Ele está na rua! Está na rua! Porém, obviamente, não eram histórias idênticas, né? O Dennis americano tinha um teor um pouco mais infantil e inocente. No caso, o garoto sempre aprontava sem querer querendo, e as suas travessuras sempre eram acidentes. Enquanto o Dennis inglês era uma peste porque queria mesmo, ele aprontava de propósito, e mesmo assim sempre se saía bem. Não se preocupem, tá tudo bem. Bom, com o tempo, o Pimentinha americano foi sendo adaptado para várias mídias, começando lá nos anos 50 com um seriado para televisão, e sim, houve um seriado do Dennis por incrível que pareça. E depois tivemos alguns desenhos animados, que inclusive ficaram bem populares aqui no Brasil.
sem contar nos filmes, né, que são 5 no total, sendo que o primeiro saiu lá em meados dos anos 80. Aqui no Brasil, os mais populares ficaram aqueles 2 produzidos nos anos 90. Já o Dennis Inglês demorou bastante para sair dos quadrinhos. Ele só foi adaptado para televisão lá na metade dos anos 90 pela BBC. Não é à toa que pro resto do mundo, o Dennis the Menace, o Dennis o Pimentinha verdadeiro, acabou se tornando o loiro dos Estados Unidos. E o Inglês teve que alterar seu título, para não dizerem que era uma cópia. E por isso nós conhecemos esse desenho como Pestinha e Feroz. Não, um Dennis já tá bom demais. Não acham? Mas enfim, durante anos, muitos jornalistas tentaram investigar a origem dessas 2 séries, para ver se não houve mesmo nenhuma inspiração vindo de um lado nem do outro. Porém, tudo leva a crer que realmente tudo não passa de uma coincidência muito bizarra. Olha, Alice, você não me disse que o Dennis era artista de televisão. Mas o que é isso? O que pode ou não pode ser o caso desses outros 2 desenhos aqui. Kimba, o Leão Branco, criado em 1950 pelo pai dos quadrinhos japoneses, o Osamu Tezuka, e o Rei Leão, criado pela equipe da Disney em 1994. Bom, só da gente colocar essas 2 obras em paralelo, já dá pra notar diversas semelhanças, sejam de cenas, personagens, enquadramentos, acontecimentos e coisas do tipo. É até ridículo a gente pensar que o Rei Leão, por ter sido criado vários anos depois, não teve nenhuma influência do desenho japonês. É verdade isso? Diga-me que isso é mentira. Quanto à história, até que existem sim algumas familiaridades. O Kimba perde o seu pai, assim como o Simba lá no começo da sua história, e os 2 acabam lutando depois contra leões antagonistas pelo seu direito ao trono. Mas fora isso, as histórias seguem por caminhos totalmente diferentes. O Rei Leão é uma adaptação de Hamlet no meio da selva africana, com o filho de um rei querendo vingar a morte do seu pai pelo seu tio e libertar o seu reino e a sua mãe, enquanto Kimba teve os seus pais mortos por caçadores humanos, e a sua jornada é mais focada na aventura, em ajudar seus amigos e, sobretudo, fazer uma inclusão entre a humanidade e a natureza. Não consigo imaginar que alguém tenha um amigo humano. Todos sabem que os humanos são maus. Alguns são. Acontece o mesmo com a gente. Há alguns animais bons e alguns animais ruins, como o Bubu. Nem todos os humanos são inimigos. Não se esqueça disso. Tem coisas que podemos aprender com eles. E talvez eles aprendam conosco. Já quanto ao pessoal envolvido nesse embrolho de semelhanças aí, então, o produtor da Disney, Charlie Fink, o responsável pela ideia do Rei Leão, negou veementemente qualquer tipo de inspiração. Em diversas entrevistas, ele afirmou que ninguém envolvido com o filme sequer sabia que esse tal de Kimba existia, e que ele teve a ideia para o Rei Leão ao pensar numa versão do Bambi se passando na África. Já a outra parte, a parte dos japoneses, bom, é aí que a história se complica. O Osamu Tezuka, o criador da história do Leão Branco, já havia morrido quando o filme do Disney foi lançado, e tanto o pessoal que trabalhava com ele, quanto seus próprios familiares, nunca fizeram nenhuma acusação formal de que a Disney havia o plagiado. Bom, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar algumas fontes que até dizem o contrário disso, dizendo que os familiares dele pensaram sim em processar a Disney, mas desistiram porque o Tezuka era fã dos americanos. Porém, isso tudo não passa de boatos. Em uma entrevista dada ao jornal Washington Post, o Yoshiro Shimizu, um diretor da Tezuka Productions que trabalha lá desde 1981, revelou que nem a produtora e nem os familiares nunca cogitaram em entrar com algum processo. E ele ainda disse que até existe um consenso entre o pessoal que trabalha lá que qualquer semelhança que existam entre essas 2 obras acontecem porque na verdade elas foram baseadas em coisas em comum, no caso a natureza e a vida selvagem. E realmente, o que ele diz faz total sentido quando levamos essa questão de plágio para o contexto do Japão. Lá, as leis de direitos autorais não protegem elementos factuais ou então ideias. Então, o fato de termos obras como leões em cima de um penhasco olhando para o horizonte, ou com o nascer do sol mostrando os mesmos animais, não fere a lei japonesa de direitos autorais. Isso porque esses são elementos factuais, são coisas que realmente acontecem na natureza. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
Porém, é bom falar que nem todos concordam lá com aquela opinião do diretor da Tezuka Productions. Existem sim pessoas na empresa que, apesar de não acusarem de plágio, querem sim que a Disney pelo menos reconheça que se inspirou no autor japonês. O Tezuka é um cara muito admirado no Japão até hoje, um verdadeiro legado nacional. Então, para muita gente, é uma questão de honra essa questão com o Rei Leão. Descobri que é preciso brigar quando encostam a gente na parede. Mas enfim, e de oficial dessa bagunça aí, nós temos apenas isso, o resto são boatos. Até porque esse é um assunto que hora ou outra sempre volta à tona com novas afirmações. Tem gente que afirma que nos esboços originais o Simba foi pintado como um leão branco, e até que desenhistas que trabalharam no Rei Leão foram pegos assistindo Kimba durante a produção. Porém, como eu falei, são apenas boatos, coisas que as pessoas contam. Se isso aconteceu ou não, a gente não tem como saber. Porém, se os principais envolvidos, no caso o pessoal da Disney e a equipe e os familiares do Tezuka dizem que não ocorreu plágio, quem sou eu para dizer o contrário, né? Então, até que se prove o contrário, temos aí mais uma inacreditável, nesse caso literalmente falando, coincidência do mundo dos desenhos. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. E pra você, esses casos aí realmente foram apenas estranhas coincidências? Ou eles configuram o crime de plágio? E tem um lado da história que está mentindo bastante e merece ir pra cadeia? Deixe o seu veredito aqui nos comentários.